foco que nós temos no momento atual, que está muito sobre a colheita norte-americana, que vem muito bem, e também a semeadura da soja na América do Sul, em especial no Brasil, que é o maior player do cenário internacional. Um outro fator também que tem chamado a atenção é o posicionamento chinês quanto às suas aquisições. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com o consultor da Agriinvest, Marcos Araújo. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. O primeiro cenário que eu vou perguntar para você é como que o mercado tem se comportado com duas safras, uma nos Estados Unidos e outra no Brasil, principalmente, que vão bem. Tanto os americanos colhendo bem e o Brasil indo com uma semeadura muito tranquila. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Muito boa tarde. Nesse momento, do ponto de vista da oferta mundial de curto prazo, nós não temos nenhuma ameaça de quebra de produção ou esse problema de fornecimento, o que faz nesse momento uma pressão negativa sobre os preços da soja em grão na Bolsa de Chicago, uma queda de praticamente 15 centavos de dólar por bushel nesse momento. Além disso também, Fabiano, nós temos em algumas cidades chinesas novamente casos do Covid-19. E a China toma uma medida drástica quando isso acontece, do lockdown de toda uma cidade, o que faz com que o mercado fique apreensivo numa menor demanda de curto prazo e esse clima favorável aqui para a América do Sul. Eu diria que esses dois fatores, nesse momento, são os principais pontos dessa pressão negativa na Bolsa de Chicago. Marcos, em relação aos posicionamentos que nós temos hoje, principalmente em relação à China, a China meio que ficou um pouco afastada. Essa semana até trouxe na segunda-feira ali um posicionamento, né? Comprou 132 mil toneladas dos norte-americanos. Como é que vem esse cenário? China se posicionando em relação às suas aquisições e como que isso tem influído no mercado, principalmente na precificação da soja no cenário global? Nós temos visto de curto prazo que agora a China migrando a sua demanda naturalmente, isso acontece para o hemisfério norte, principalmente os Estados Unidos em função da colheita. Quando nós observamos agora, a partir de janeiro, Fabiano, o Brasil, a nossa soja é muito mais competitiva do que a soja americana. Portanto, nessa temporada, a janela de exportação da soja norte-americana será bem curta. E o Brasil aí, com essa nossa safra indo bem, nós temos um potencial produtivo, eu diria, de 145 milhões de toneladas, o que seria uma produção recorde até então. Nesse momento, nós temos, apesar da queda de um consumo de curto prazo em função do Covid, as margens de esmagamento da indústria chinesa está bem positivo, o que dá uma sustentação para essa demanda. Lembrando que a China é o maior importador mundial de soja, em torno de 100 milhões de toneladas por ano. Existem momentos de ausência de mercado, mas sempre ela vai ter que estar no mercado comprando, porque é um volume bem considerável, 100 milhões de toneladas por ano, tem que ser importado, Fabiano. Marcos Araújo, pensando no cenário global, em que vai mostrando uma demanda que é aquecida, essa demanda é uma demanda com tendência de elevação, mesmo num ano em que nós devemos ter safras positivas, pelo menos entre os maiores produtores. Hoje nós estamos observando, e foram alguns telespectadores, sojicultores que me relacionavam esse questionamento, em relação ao preço praticado, que estaria comparando o mesmo período sazonal mais baixo do que no ano passado. Como é que tem funcionado essa comercialização brasileira em relação ao fechamento dos preços aí para a saca da soja? Como é que você avalia esse momento? Pegando Dourados, por exemplo, nós temos o preço da soja a R$ 162,00 e o ano passado esse período era uma soja de R$ 166,00, em torno de R$ 4,00 por saco. Num bate-papo que nós tivemos recentemente, eu comentei que o preço da soja no mercado brasileiro tinha prêmios que nós chamamos de basis local muito valorizado. Se você pegar um gráfico recente, você vai ver que o mercado físico brasileiro se enfraqueceu quando a gente olha Chicago e dólar, mostrando bem isso. Normalmente, no final do ano, agora nós temos uma demanda menor no mercado interno brasileiro, muitas plantas param para uma manutenção de fábrica, portanto, eu diria aí que o melhor momento já passou quando a gente olha principalmente esses prêmios. Então, o produtor tem que ficar muito atento agora, Fabiano, porque já no comecinho de janeiro nós vamos ter a colheita no Mato Grosso.
Alguns casos, até mesmo no finalzinho de dezembro, já vai ter algumas áreas mais precoces que vão iniciar a sua colheita. Então, o produtor tem que ficar muito atento a essas oportunidades. A queda no mercado físico só não é mais acentuada em função da valorização do dólar frente ao real nessas últimas semanas, Fabiano. Marcos, antes de encerrarmos a nossa entrevista, pensando no dólar hoje, principalmente um dólar está quase 5,70 nas referências antes do programa entrar no ar nesta quarta-feira. Hoje, o quanto que o dólar tem pesado positivamente para o mercado brasileiro de soja? Tanto quando nós falamos na remuneração ao produtor, quanto também na exportação para as tradings que operam no Brasil. Sem dúvida, o dólar aí dentro do tripé da formação de preço, que é Chicago, o prêmio no Porto e a taxa de câmbio, ele interfere muito, principalmente para aquele sojicultor brasileiro que tem seus custos de produção em reais por hectare. Então, o produtor rural que comprou os insumos dessa safra 21, 22, em torno de 5,40, 5,50, agora, Fabiano, o dólar futuro para fevereiro do ano que vem é um dólar de 5,86. Isso é muito benéfico para o sojicultor, porque ele tem uma receita maior em reais, e para as trades exportadoras, nós temos um ganho logístico em função do menor custo em dólar. Por exemplo, quando nós tínhamos um dólar na casa de R$4 para reais por dólar, a logística do Mato Grosso, do Sorriso até o Porto, eram $90. Agora, com um dólar de 5,80, 5,90, esse custo da logística brasileira cai para $60. Ou seja, $30 de competitividade em função do câmbio. Isso tudo aí nos dá mais competitividade numa soja custo e frete China.